Bíblia fala do primeiro amor, o amor que leva a gente ao entendimento da graça. E quando você sente o primeiro amor, a graça de Deus se manifesta na sua vida. E você vai abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 14. O Senhor é justo juiz, e não há nenhum de nós que possa discutir com o Senhor, que possa, meu Deus, sequer pensar ou imaginar que os teus planos e os teus projetos não sejam justos. Mas agora, meu Deus, em meio a tudo que acontece no mundo inteiro, a espada do Senhor vem. A espada do Senhor vem para julgar todos aqueles que usam de autoridade para oprimir o pobre e o necessitado. Então, meu Deus, que o Senhor faça justiça, que o Senhor faça justiça, Pai, pois estamos todos ajoelhados perante o Senhor. O nosso coração se dobra perante o Senhor, o nosso coração e a nossa fé se dobra perante o Senhor. O único caminho, o Senhor é o único que pode guiar-nos perante a noite e o dia, diante de todas as trevas e diante de toda a sequidão. É o Senhor que nos pode trazer o caminho verdadeiro. Então assim, meu Deus, eu oro, te pedindo que a tua palavra venha para o teu povo agora, em nome de Jesus. E você diga amém. Amém. Abra a sua Bíblia, Êxodo capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Imagine a milícia de Faraó, os soldados, a polícia de Faraó, o exército de Faraó, vindo contra o povo de Deus. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram dos egípcios todos os cavalos, carros de Faraó, e os seus cavaleiros, cavarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos tiraste, nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrerem no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Irmãos, quando o povo se viu cercado, quando o povo se viu pressionado, ao invés deles correrem para Deus, deles se levantarem para Deus, deles
entenderem que foi com mão forte, com poder, que o Senhor os tirou da terra do Egito e da escravidão, em vez deles perceberem que foram derramadas 10 pragas no Egito e nenhuma delas atingiu ao seu povo de Israel, aquele povo que teve a sua libertação, e essa libertação, se você voltar no capítulo 3 do Êxodo, vai ver que foram eles que clamaram a Deus e pediram que Deus enviasse salvação para eles. Então Deus com mão forte tirou-os do Egito, tirou-os da casa da servidão, e quando eles se viram pressionados, oprimidos, perseguidos, eles estavam blasfemando contra Deus, dizendo eles que preferiam ficar no Egito do que serem mortos no deserto. Olha, não dá para entender as pessoas que dizem isso para Deus. No momento da perseguição, no momento da aflição, é que nós temos que ser mais crentes, mais cristãos, mais servos, mais fiéis, mais valorosos. E eu vejo que muitos cristãos, no meio dessa pandemia, no meio desse problema todo de perseguição ao evangelho no mundo inteiro, se afastaram, se esfriaram, se desviaram, se esconderam, se amedrontaram. Muitos estão com medo de sair nas ruas, com medo de pregar o evangelho, com medo de assumir uma posição perante as autoridades desse mundo. Irmãos, nós somos embaixada de Deus, embaixadores do evangelho, e é por isso, queridos, que cada um de nós tem que perceber quem nos tirou do mundo, quem tirou você da prostituição, quem foi que te tirou do caminho do alcoolismo, quem te tirou da destruição infernal que estava por vir na tua vida. Você que se esfriou, que se desviou do propósito, você que se afastou do chamado, você que se afastou de tudo aquilo que Deus havia ordenado para a sua vida. Quem te tirou de lá? Como Deus te tirou? Quantas vezes você testemunhou dizendo: eu estava numa vida de desgraça, numa vida de destruição, e Deus, Ele me resgatou dali. Porque agora você se conforma com a miséria, você se conforma em ver que a sua igreja, o seu pastor, a obra tem sido perseguida. Em vez de você se levantar, você tem se acovardado, tem sido um covarde. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Os covardes ficarão de fora. Está escrito na palavra. E todo aquele que foge da batalha é um covarde. Todo aquele que tira a mão do arado é um covarde. Todo aquele, na carta de Pedro diz que blasfema contra as autoridades de Deus, é um covarde. E cairá nos ais do Senhor. Lembre-se disso. Porque o povo estava aqui dizendo a Moisés: por que você nos tirou de lá? Por que você nos trouxe para cá? Há um propósito na tua vida nesse lugar, há um propósito na tua vida na igreja, há um propósito de Deus para que você seja arrebatado, para que você seja santificado, purificado, para que a tua família seja salva e liberta. Mas você ainda pergunta por quê? Por que Deus te tirou? Por que você foi trazido para esse lugar? Para fazer parte do corpo chamado igreja. E eles estavam assim blasfemando, quando Moisés, o pastor daquelas ovelhas, disse: porém, respondeu Moisés ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Sabe, irmãos, não temam, porque está escrito na carta do Apocalipse capítulo 3, que Ele dará livramento ao seu povo, à sua igreja. Ele vai trazer um livramento a você que é fiel, que tem o amor em seu coração. A igreja em Filadélfia é uma cidade que recebeu esse nome, que significa amor fraternal. E a igreja de Filadélfia, ela tem uma promessa divina. A Bíblia fala aqui na carta de João, a revelação de João no Apocalipse capítulo 3, diz assim sobre Filadélfia. Veja, você com os seus próprios olhos aí na sua Bíblia, versículo de número 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança,
também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, os habitantes da terra vão sofrer 7 anos de uma grande tribulação, mas o livramento será dado, como foi dado aqui ao povo de Deus, como Moisés está dizendo: vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Vede o livramento do Senhor, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, é importante que a gente veja o livramento de Deus. É importante que a gente veja que breve, a qualquer momento, o Senhor trará livramento. Bispo, mas eu estou com problemas financeiros, eu estou com problemas emocionais, eu estou cheio de questionamentos no meu coração. A resposta vem de Deus. E a resposta veio, mas o povo não estava crendo. O povo continuava chorando em prantos, em ver o seu inimigo, em ver o seu problema vindo contra eles. Então disse o Senhor, em meio ao clamor do povo, Moisés levantou o seu clamor e disse: Senhor. E quando Moisés disse Senhor, disse o Senhor a Moisés, ele deu a resposta ao pastor das ovelhas: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, ele não disse eu, mas tu, levanta o teu bordão, o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, foi isso que aconteceu. Quando Moisés entrou em clamor, Deus o questionou: por que clamas a mim? Ora, Moisés tinha acabado de dar uma palavra de livramento, de que o Senhor iria livrar, de que o Senhor iria pelejar por eles, e eles iriam se calar. Mas sabe, pastores que estão me vendo, nós pregamos muitas coisas que Deus manda pregar, mas a gente tem que crer naquilo que a gente tem pregado. A gente tem que confiar no Deus que nos deu a palavra, no Deus que nos deu a resposta, no Deus que nos orienta através do Espírito Santo. E naquele momento Moisés ergue o seu clamor a Deus, e Deus o questiona: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E você, Moisés, e você, pastor, e você, evangelista, e você, diácono, e você, obreiro, e você, membro da igreja, e você que é do louvor, você mesmo é que tem que levantar o seu cajado, porque cada um de nós tem um chamado, cada um de nós recebeu a autoridade do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, palavra de Deus. Nós não estamos na igreja para sermos qualquer um, não. Nós somos autoridade, nós somos embaixadores do Evangelho. E ele não disse eu vou fazer, ele disse tu levanta o teu cajado, levanta aquilo que eu te dei. Porque lá atrás, quando Moisés disse: Senhor, a quem direi que me enviou? Quem é o Senhor? Como é o teu nome? Para que eu anuncie ao faraó. E o Senhor diz que eu sou, te enviou. E naquele dia, o bordão, o cajado de Moisés se transformou em uma serpente. Naquele dia Moisés colocou as mãos dentro da sua roupa, e quando tirou ela estava leprosa, e quando ele colocou de novo tinha voltado ao normal. Então Deus deu a ele lá atrás poder. Naquele bordão havia autoridade e poder. Nesse cajado que nós temos e recebemos do Espírito Santo, há poder e autoridade na nossa vida, para ver que o mar que está na nossa frente, o mar de desgosto, o mar de dívidas, o mar de perseguições, o mar de acusações, o mar de desilusões, de devaneios, o mar de pecados e maldições, esse mar que te impede de prosseguir na tua vida espiritual, esse mar que te faz se sentir cercado, esses sentimentos e ressentimentos, essa dureza que você vê no seu coração, todo esse mar que está na sua frente, ele pode se abrir, se você levantar-se com a autoridade que Deus te deu, se você usar a autoridade que Deus te deu, como disse o Senhor a Moisés: e tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar. Está na hora, irmão, de você se levantar e estender sua mão
lá na sua despensa, lá na sua geladeira, lá no seu trabalho, lá naquilo que você tem colocado o seu coração, porque a Bíblia diz: onde estiver o teu coração, estará ali o seu tesouro. Está na hora de você botar sua mão no arado da igreja, da obra. Sabe por quê, irmão? Porque a gente só sabe murmurar e reclamar e pedir a Deus, mas Deus nos deu poder e autoridade para exercer, não para ficar calado, não para simplesmente cruzar os braços. E naquela hora o Senhor disse: e tu estende o teu bordão, o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Divide-o. Quer dizer, o que faltava para as águas se abrirem, para o mar se abrir? Faltava Deus? Não. Faltava que o homem, que o pastor, que o membro, que o evangelista, que o obreiro, que o embaixador do evangelho, que esse que esquenta a igreja com o seu bumbum na cadeira, esse que anda com a Bíblia na mão, deixe de ser mais um frequentador religioso, ou até um não frequentador religioso, porque hoje nós estamos vivendo em um período que as pessoas não podem mais cultuar Deus. A igreja, ela foi fechada, as portas da igreja para o evangelho no Brasil e no mundo. E sabe por quê? Porque Jesus está vindo. Abre os seus olhos. Existe um mar de desespero. Está na hora de você ser palavra de Deus viva. Já que se não pode mais pregar em púlpitos, já que não podemos mais nos reunir em congregação, então que cada um saia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de casa em casa, de rua em rua, pregando a palavra, anunciando que Ele vem. Você tem que partir o mar ao meio, com as suas mãos, com o seu bordão, com o seu cajado, com o seu chamado, com o seu coração em Deus. Pare de negligenciar o seu chamado e a obra que Deus tem na sua vida. Quantas coisas Deus tem ordenado, e as pessoas simplesmente, elas passam a vista e deixam para lá. Gente, isso não podia estar acontecendo agora, no momento em que tudo está fechado, no momento em que nós sabemos que o arrebatamento pode acontecer. Não é momento de friezas, não é momento de você simplesmente dar as costas para a igreja, para a obra, de você trair a confiança, de você ser um Judas. Não é momento disso. Não é momento de você que está me vendo, sabe, falar mal, perseguir a sua igreja, o seu pastor. Sabe, uma vez eu conheci uma pessoa que disse que tinha orgulho de nunca ter ganho uma alma para Cristo, de não ajudar a igreja, de não ser atuante na obra, de nem sequer entregar o dízimo e a oferta para que a igreja pague as contas. Sabe, eu conheci essa pessoa, era uma mulher, e até hoje ela tem uma vida desgraçada. O marido dela continua numa casa de recuperação de drogados, depois de mais de 15 anos. Você sabe por que ela carrega esse fardo pesado na vida dela? Sabe por que a maldição está na casa dela? Sabe por que ela não teve felicidade? Porque um dia ela foi chamada por Deus e por mim para exercer obra, e ela deu as costas. Deu as costas para essa igreja, para esse pastor e para esse chamado. Sabe, irmão, o ímpio jamais vai prosperar. O caminho do ímpio está escrito na palavra. O caminho do ímpio é escorregadio. Ele pode achar que está bem por um tempo, mas um dia ele vai escorregar no seu próprio caminho, e lá ele vai ver a sua desgraça. Um dia o salmista Davi disse: olha, quando eu olhava para o ímpio e via que ele prosperava, eu sentia inveja dele, e quase caí. Acho que Salmo 73, quase caí, mas até o dia que eu entrei no santuário do Senhor e percebi o final do ímpio. Olha, o traidor, o blasfemo, o mentiroso, o enganador, o preguiçoso, o desobediente, o obstinado, o rebelde, terão um fim. E o fim é triste, irmão. O fim é infernal. O fim disso aí, o fim desse caminho que você, homem, você, mulher, está dando aos teus próprios filhos. Porque os filhos olham para os seus pais. Os filhos veem o exemplo dos pais. Você tem sido um mau exemplo para a sua casa. Você tem sido um mau exemplo para os seus filhos. Você, mulher, que deveria sentar os seus filhos e orientá-los a obedecer às autoridades de Deus, à palavra de Deus, e congregarem, se firmarem e serem submissos. Você ensina os seus filhos o contrário.
a fazerem o que querem e só quando querem, e sempre questionar tudo e todos. Sabe, irmãos, isso aí é uma sabedoria humana que é burra, porque a sabedoria divina, ela não questiona, ela obedece. Eu dizia muitos anos atrás que lá no mundo eu aprendi o ABC, mas dentro da igreja eu aprendi a obedecer, porque o que Deus ensina a gente é diferente do que está lá no mundo. O mundo tem o seu próprio coração, tem o seu próprio caminho, mas quem está na igreja tem que ter o coração de Deus, para se submeter, para ser submisso à palavra e ao Espírito Santo. Por isso que só vai ser arrebatado a igreja prudente. Lá em Mateus 25 diz, aquela que tem a palavra e o Espírito Santo, aquela que tem o conhecimento da verdade, aquela que ouve as autoridades de Deus, que ouve a palavra de Deus e a obedece. Ninguém obedece a palavra sem o Espírito da palavra. Ninguém é submisso à palavra sem o Espírito da palavra. Não há libertação só em dizer demônio sai. Não há libertação em dizer vai embora Satanás. Eu já expulsei demônios, entidades de muitas pessoas. De muitas pessoas. E aquelas pessoas, elas voltam a manifestar com outras entidades ou com até as mesmas. Você sabe por quê? Porque elas não são submissas à palavra de Deus. Elas não são submissas à autoridade que Deus quer constituir sobre elas. Sabe, quando você vive pulando de ministério em ministério, de igreja em igreja, de obra em obra, é assim. É porque você não tem um coração submisso. É coração de vaqueiro pulando. É coração de gente que não tem um caminho certo, que não tem uma visão, que não tem realmente um propósito. Então, irmãos, eu aprendi na minha vida eu aprendi a ser submisso, a ser humilde. Parece até brincadeira, né? Porque o presidente do ministério sou eu. Mas eu engulo tanta coisa de tanta gente ao mesmo tempo, que hoje uma ovelha minha perguntou, disse, bispo, eu não sei como é que o senhor aguenta. E sabe como é que eu aguento? Porque Moisés é o meu exemplo. Moisés foi o profeta que abriu o mar vermelho, que fez as codornizes virem alimentar o povo. Foi ele que tirou a água da rocha. Foi ele que fez uma nuvem de fogo aparecer, uma coluna de fogo aparecer, e uma nuvem trazer ao povo a sua sombra. Este homem foi usado para lançar 10 pragas sobre o Egito. Mas quando a Bíblia fala sobre o caráter de Moisés, ele era um homem simples e humilde, manso e humilde. Quando quiseram apedrejá-lo, ele se ajoelhou junto com Arão, seu irmão, para receber as pedradas. Um homem humilde, um homem simples. Sabe, irmãos, tem gente que diz assim, bispo, eu acho que é porque o senhor dá muita confiança a todo mundo. Não, um homem simples faz assim. Um homem humilde sabe muito bem o que deve fazer e o que não deve, o que deve falar e o que não deve. Então eu tenho sido manso e humilde perante o meu Senhor. Eu tenho seguido o exemplo da Bíblia. Mas há aqueles que querem se levantar contra as autoridades, há aqueles que querem se colocar contra o chamado, contra a obra de Deus, contra a igreja. E é triste, irmão, perceber que esses são chamados na Bíblia de cães. Os cães que ficarão de fora do reino não são animais quadrúpedes, não. São animais racionais, tão racionais que foram capazes de planejar dolosamente atitudes contra a noiva, contra a igreja, contra as autoridades de Deus, em suas recâmaras, em suas casas, em seus quartos, entre sua família. Eles se aglutinam tentando dividir obra, ministério, falando mal de pastores. Então eu quero dizer que há muitos pastores, homens de Deus no planeta, que foram execrados, humilhados, apedrejados, perseguidos, assim como eu. Mas hoje, eu e todos estes, os que ainda estão vivos, os que ainda respiram nessa terra, todos nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador. E porque nós não fomos
soberbos, jactanciosos e presunçosos, porque não usamos da autoridade para o mal, mas para o bem. Estamos esperando a vinda do Senhor, até que Ele venha. Todos aqueles que se transpassaram com ressentimentos, todos aqueles que se desviaram do propósito e do chamado, estão aí esperando 7 anos de tribulação. Então, o que eu digo para você, ovelha desgarrada, hoje a palavra é para crente desviado mesmo. Hoje a palavra é para pastor desviado mesmo. É para evangelista desviado, é para obreiro desviado, é para diácono desviado. É para aquela pessoa que tem conhecimento da palavra, mas não entende que está entrando nas portas do inferno por serem desobedientes, por serem frios e calculistas. Então, você não vai ocultar, você pode ocultar de mim ou de qualquer pastor, mas você nunca vai ocultar de Deus o seu coração. Lembre-se das palavras do profeta Jeremias: ele sonda e esquadrinha os corações para dar a cada um conforme as suas obras. Então, para aquele que Deus esquadrinhar e ver que esse merece receber o bem receberá. Mas aquele que fizer o que é mal aos olhos do Senhor, ainda que escondido, também receberá a paga da injustiça. Sabe? Vai sofrer por atos de maldade, de malícia, que fizeram as ocultas. Por isso, crente, você está perdoado por mim se falou mal de mim ou de qualquer pastor. Depois dessa palavra, o que você fizer, você vai dar contas a Deus. Até aqui e agora, você está recebendo perdão. Daqui para frente, é você com Deus. Porque eu não vou responder por você que não quer servir o Senhor. Eu não vou responder por você que não quer ser leal e verdadeiro. Por você que não quer buscar Deus de verdade. Por você que se tranca no fique em casa, achando que ser obediente a um decreto e a um governo diabólico, satânico do anticristo é melhor do que cultuar o Deus vivo. Sabe, irmãos, nós temos atendimentos na igreja de manhã, de tarde e de noite. A gente está proibido de fazer culto, infelizmente, mas a gente está aqui atendendo de manhã, tarde e de noite. Às vezes não vem ninguém, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Às vezes vem 1, 2, 3 e a gente atende. E é interessante, sabe o que é interessante? A gente atende vendo um coração triste, vendo que a maioria das pessoas não tem sequer o zelo de serem fiéis ao Senhor e de virem a casa fazer uma oração e de se dobrarem no altar de Deus e clamarem ao Senhor no altar. Sabe, a gente fica triste em ver que de 100 ovelhas não tem uma perdida não, tem 99. 99, por quê? Porque a maioria das igrejas, dos pastores que eu conheço, me dizem a mesma coisa. As minhas ovelhas se afastaram, se desviaram, se esfriaram. Irmãos, isso é muito ruim, porque estes aí vão ficar 7 anos na grande tribulação. Eu quero chamar a sua atenção para que você volte para o Evangelho, para que você volte para a casa de Deus, para que você se humilhe perante o Senhor. Ouça aquela palavra: se o meu povo, está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo acho que 14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei sua prece e sararei a sua terra. Então, é isso que você tem que saber, sabe? É isso que você tem que aprender essa noite, se libertar desse mau pensamento, dessa insubmissão e sujeição às autoridades. Ah, mas foi meu pai que disse. Meu pai é pastor, seu pai está errado. Foi minha mãe que disse, está errado. Foi meu primo que falou, está errado. Foi meu tio, está errado. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, terra e qualquer coisa pelo meu reino, disse o Senhor, não será digno de mim. Então não importa se alguém, até um anjo, o apóstolo Paulo disse, olha, se até um anjo descer do céu e vos anunciar outra palavra que não seja essa, seja anátema, seja maldito. Então eu não ouço.
meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu ouço o Espírito Santo de Deus e ouço a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra e o Espírito de Deus me revela aquilo que eu estou ouvindo, me faz entender, é isso que é a verdade. Não o que os outros dizem com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de raiva, daquilo que nem entendem, nem sabem por quê. Simplesmente foi um demônio que entrou, um espírito maldito que entrou e faz isso contra as pessoas. Tem uma coisa interessante, que o povo pensa que pastor é doido, mas não é não. Uma coisa interessante, estou falando aqui com o meu grupo de louvor, porque é interessante o seguinte, eu tinha uma obreira aqui, que ela saiu da igreja e foi para a igreja Canaã. Aí ela foi e chamou uma irmã para ir com ela, e foi. Alguém chegou para mim e disse, aí, foi lá para a igreja Canaã. E o pastor da igreja que ela foi é meu amigo de mais de 25 anos. Ela pensa que eu estou com raiva da igreja Canaã, não estou, eu sou amigo do pastor de lá. E o interessante é que o pastor de lá já frequentou a Cristo Salva. E eu abençoei a vida do pai dele com a mãe dele, eu que fiz o casamento. Eu que acompanhei e enterrei o pai dele no dia que faleceu. Eu amo o pastor da Canaã, é meu amigão, e ele me tem maior respeito. Então às vezes as ovelhas saem de uma igreja para outra achando que, nada, você tá simplesmente entrando nos ais, sai do e entra nos ais. Porque para nós pastor, ovelha é ovelha, ovelha é ovelha. Você que está perdendo seu tempo em ser insubmisso. Tanto faz se você está aqui na Cristo Salva, eu vou para a Universal, eu vou para Canaã, eu vou para Batista, eu vou para, sei lá. Você vai com Deus, irmão. Então não estou preocupado. Eu só quero uma coisa de você, que você obedeça a voz do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo de Deus que está mandando você ir, você tem não só a minha bênção, você tem minha carta de recomendação, você tem tudo. Tem tudo. Mas quando você sai em rebeldia, falando mal de pastor e de igreja, eu recebo muita gente aqui que vem falar mal. Já recebi, inclusive, da igreja desse meu amigo e de outros que eu tenho por aqui, vem falar mal do meu amigo. Olha para mim. Olha, quando uma vez uma pessoa veio falar desse pastor da Canaã para mim, veio de lá, aí veio falar aqui, eu digo, está amarrado em nome de Jesus. Conheço e sei que é um pastor de direito, sério, abençoado, que busca o Senhor, homem de honra, de respeito, bem casado. Mas sai a pessoa querendo difamar a autoridade de Deus. A Bíblia diz que ninguém toque nas autoridades do Senhor, porque são constituídas por Ele. Os pastores são homens de Deus. Eu tive o dissabor de ter um entreveiro com um pastor, num grupo de pastores, que ele disse assim, para mim todo pastor tem que sofrer e padecer. Eu disse para ele, não, pastor tem que ser honrado e respeitado e abençoado pelas ovelhas. Se as ovelhas soubessem o valor de um pastor, elas fariam com que esse pastor tivesse comida, roupa lavada, tudo que ele tem direito e muito mais. Você sabe por quê? Porque você vai encontrar 100 ovelhas no aprisco, mas só vai ter um pastor para cuidar delas. Você pode ter uma igreja com 1000 ovelhas, só vai ter um pastor para direcionar essas 1000 ovelhas. Moisés tinha uma nação toda. Uma nação toda, aqui haviam mais de 400.000 pessoas que Moisés tirou do Egito. Era um pastor para todo mundo. E um dia Moisés chorou e disse, Senhor, será que da minha carne eu poderia alimentar essa nação? E o Senhor mandou ele constituir 70 anciões para ajudá-lo a cuidar daquele povo. Então, pastor, ele é um no meio de muitos. E não é todo mundo, disse o apóstolo Paulo lá em Coríntios capítulo 2, que entende as coisas espirituais de Deus. Pastor é coisa espiritual de Deus. Nem eu sei até hoje porque que eu entrei nessa. Eu só sei que eu estou nela e não consigo nunca mais sair. Porque isso aqui é de Deus. É de Deus. Eu não posso mais voltar para trás para não virar uma estátua de sal. E eu tenho que caminhar para frente, seja lá o que for que vier pela frente. Isso é de Deus. Então, quando você fala mal de um pastor, você está atingindo o coração de Deus, seja ele de qual igreja for. Eu não gosto quando falam mal de nenhuma denominação perto de mim. Eu não gosto, eu me sinto mal com isso. Me sinto muito mal. Para mim, seja ela qual for, mas
tu vê que o pastor lá da Universal é ladrão. Não é. O pastor lá da Assembleia de Deus é ladrão. Não é. Da Batista é ladrão. Olha o carro dele. Não é. Nenhum homem de Deus se torna pastor para ser ladrão. E a única coisa que pastor rouba é o inferno, tirando as almas do inferno. É que as pessoas são, sabe o que? Invejosas. Elas não sabem ver uma pessoa ter uma casa, um carro. Elas querem ter o que ele tem sem fazer o que ele faz. Tem muita gente assim. Tem muita gente, irmão, que simplesmente vive para falar o que é mal. Vai pagar pela língua. A língua, a Bíblia diz, que é inflamada pelo inferno. Então, quando eu passo na frente de uma igreja evangélica, eu abençoo aquela igreja, eu levanto minhas mãos abençoando. Não sei nem quem é, mas eu abençoo. Entendeu? Aí fala mal da igreja da Cristo Salva. A gente todo sábado entrega sopão para mais de 1000 pessoas. A gente arrisca a vida da gente para pegar Covid no meio da rua. Eu peguei Covid. Entendeu? A gente arrisca a vida da gente para de ajudar o próximo. Aí você fala mal da igreja fulana de tal. Quando eu chego lá no centro também estão entregando sopão, estão entregando quentinha. Aí você fala mal da Universal, a Universal está entregando também cesta básica, roupa, entregando comida. Aí você fala mal da Igreja Batista, está fazendo o mesmo trabalho. Então eu acho incrível como as pessoas têm uma língua ferina para falar das igrejas. Esse povo aí, essa muquequinha de gente maligna, vai ficar no dia do arrebatamento. Vai ficar. O mar vai se abrir. E quem vai passar são os fiéis. Os fiéis vão ser transladados quando o rei vier buscar. O livramento do Senhor não é para os infiéis. Não é para aquele que vê o seu bolso, que vê a sua vida, que olha só para si. É para aquele que é fiel dizimista, ofertante, é para aquele que é congregado, é para aquele que numa hora dessa vem dividir os problemas com o pastor. Vem, pastor, olha, pode ser o que for, eu estou aqui com o senhor para o que der e vier. Se o senhor for preso, eu vou junto com o senhor. Se o senhor for morto, eu vou junto com o senhor. Se for miséria, vamos passar junto. Se for prosperidade, vai ser junto. Isso aí é o coração de Deus. Isso é a igreja primitiva, que se lançava junto com Paulo no chão, Paulo sendo apedrejado, eles corriam e cobriam Paulo para que Paulo não recebesse aquelas pedradas. Alguns morreram, alguns cristãos morreram para dar livramento a Paulo. O pastor deles, Paulo, foi livrado através de vidas que morreram. Fulano de tal morreu porque levou uma pedrada no lugar de Paulo. Ciclano de tal morreu porque levou uma pedrada no lugar de Paulo. Fulana de tal morreu porque o nosso pastor Paulo estava sendo apedrejado e levou a pedrada no lugar dele. Sabe o que eu ouvi minha vida toda? Sabe? Vocês do louvor, sabe o que eu ouvi a vida toda? Sabe o que eu ouvi a vida toda? Alguém chegar para mim com pena de mim. Não quero que tenha pena de mim, não. Quem tem pena é galinha. Não tenha pena, não. Sabe o que me disseram a vida toda? Eu não queria estar no seu lugar. Eu não queria estar no seu lugar. Mas a igreja verdadeira que vai subir, ela se coloca no lugar do pastor, para levar as pedradas, para salvar a vida daquele que salva, daquele que trabalha pelo rebanho. Entende? Então se você diz, olha, eu não queria estar no lugar desse homem, você é um covarde, um medroso. Porque se você fosse cristão de verdade, você viria para a igreja para poder buscar Deus, para dividir o problema com seus pastores, com as suas igrejas que estão aí de portas fechadas. Quantos pastores estão até em depressão porque olham para suas igrejas vazias e o povo afastado e desviado? Gente que ele trabalhou tanto para conquistar para Deus, foi tanta dor, foi tanto sofrimento, foi tanta oração, foi tanto jejum, foi tanto ensino, para quê? Para essas pessoas darem as costas para a igreja. Por causa de uma pandemia, elas transformaram uma pandemia num pandemônio, porque esse pandemônio é pior do que a pandemia, pior do que o vírus, são as entidades que estão entrando em crentes, em evangélicos, que estão aí falando das suas congregações, dos seus pastores e dividindo o povo no momento que deveria haver união. Então esse pandemônio está matando muito mais do que a pandemia. Quanto a mim, olha gente,
eu digo a vocês de todo o meu coração, eu nem procuro, mas sempre Deus abre uma porta para mim. Hoje eu estou aqui fazendo essa live. Segunda de manhã eu estou gravando num programa chamado Acerto de Contas. Está aqui, ó. Acerto de Contas. Eu hoje sou apresentador desse programa. Eu não pedi para ser, não. Apenas fui convidado. E hoje eu sou apresentador em um canal de televisão. E você sabe que tem gente que saiu daqui da igreja dizendo assim: esse pastor fica falando coisa de política, não sei o que, dentro da igreja, cantando o hino nacional, botou bandeira. Pois vai lá, assiste meu programa, porque lá eu estou falando muito mais. Mas muito mais. E você, colega pastor, vou dizer colega, porque irmão a gente só leva quando a gente sabe que é mesmo. Você que disse lá no grupo de WhatsApp, o bispo gosta muito de falar de política, esse grupo aqui foi feito só de falar de coisas espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você, ô espiritual. Sabe que você não era para estar nessa terra, não? Por mim, eu acho que você já devia ter morrido. Porque quando um homem pisa na terra e acha que não tem que viver o problema dela, ele já era para estar lá, não era para estar mais aqui. Você é tão espiritual que não se incomoda com a fome que bate na porta da tua igreja, do teu povo. Quantos membros da sua igreja estão desempregados por causa dessa safadeza da política? Quantas pessoas estão perdendo seu direito de ir e vir, direito de culto, e tem pastor dizendo: pastor não é para se meter com política. Tá bom. Então, esse pastor aqui se mete com tudo que Deus mandar ele se meter. E as minhas ovelhas, elas podem aumentar, diminuir. Tem gente que vai embora, tem gente que entra, tem gente que sai, tem gente que entra, tem gente que sai. Eu passei minha vida nessa sanfona, parece regime. Tem hora que está cheio, tem hora que está seco, tem hora que está cheio, tem hora que está seco. A vida todinha foi desse jeito. Então, já estou habituado com o vai e vem do povo. Uma coisa que eu te digo: eu estou servindo ao meu Senhor. Queira ou não queira, quem não quer servir, não sirva, mas eu e minha casa servimos, da forma correta, com a índole que Deus me deu, falando o que Deus mandar eu falar, porque eu sou profeta nessa terra aqui. Sabe, teve um profeta que disse que ia ter mortandade de madrugada, não sei o que, dia 3. Rapaz, eu não sei se teve, se não teve, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu continuo crendo que o Senhor fala pelos seus profetas. Não importa quem crê, quem não crê, eu creio, pronto. Creio que Ele fala pela palavra, pelos seus profetas, pelo Espírito Santo. Ele fala. Ele só não é um Deus calado e mudo, como muita gente é. Quando a gente toca na ferida, as pessoas se calam. Não querem abrir a boca, porque não querem assumir posições. Sabe, você que está desse jeito, você não vai passar pelo mar. O mar pode até se abrir, mas você vai morrer, porque o mar não é aberto para aqueles que não querem andar com Deus. Aquele povo passou porque estava andando pela ordem do pastor. Quando o pastor disse: passem, eles passaram obedecendo. Quando eu digo a minhas ovelhas que façam algo, e elas fazem, elas são abençoadas por Deus, porque estão ouvindo a ordem do pastor. Mas a Bíblia diz que só quem ouve o pastor é a ovelha, o bode não ouve. O bode não ouve o seu pastor. Então tem muita gente que me chama de bispo, missionário, pastor, mas não me obedece. Então, essas pessoas, elas simplesmente se vão, do dia para a noite, como um vento, como uma tempestade que passou, como a onda do mar. Mas quem permanece até o fim são os eleitos de Deus, são os firmes. E essa palavra eu levo para a minha igreja, Cristo Salva, mas eu quero levar para todas as denominações, porque quando o Espírito Santo mandou eu falar isso aqui essa noite, alguém pode até achar, ele está desabafando. Estou não. Quem me conhece sabe que quando eu vou desabafar, o negócio é mais embaixo. Quando é desabafo, meu amigo, o chicote come que você nem imagina. O que eu estou fazendo aqui é dando um aviso de Deus, porque Deus falou comigo essa tarde inteira, e Deus tem falado comigo às madrugadas, e eu ouço a voz dele como vocês estão ouvindo a minha agora. Então as pessoas deveriam entender que Deus,
Ele ainda fala com os seus profetas. Nada acontece sem antes Ele comunicar aos profetas. Essa pandemia, eu fui comunicado por Deus. Eu falei com os meus pastores, na minha casa, vai vir um negócio aí, que Deus tem me revelado. E Deus mandou que a gente iniciasse uma campanha para falar sobre arrebatamento, porque vai ser a nível mundial que vai acontecer. E aconteceu isso tudo que está acontecendo. E o que se mais fala hoje é o que ninguém queria falar antes. Só Cristo Salve e poucas igrejas falavam. A maioria dos pastores só falava em dinheiro, riqueza, vitória, prosperidade, não sei mais o que, cura, bênção. Os irmãozinhos tudo pinotando nas igrejas, pareciam uns bandos de canguru. Era show gospel. Lembra disso? Lembra? Você que deixou de vir para essa igreja ouvir a palavra, para ir para outra igreja, porque lá estava a cantora Aline Barros, Fernanda Brum. Por sinal, eu conheço muito bem Fernanda Brum, pessoa maravilhosa. Gosta muito do meu filho Márcio. E as pessoas só iam quando tinha esses shows na igreja. Sabe, é interessante que eu vi igrejas lotarem por causa disso, porque o irmão Sapatinho de Fogo foi para lá, e a cantora não sei das quantas foi, enfim, muito pastor usou a igreja como palco de show, e para completar, a coisa foi criando uma proporção que criaram verdadeiras casas de show, pintando as igrejas de preto, botando luzes, botando fumacinha, e fazendo show mesmo, pirotécnico, com laser atrás, e o negócio rolando. Quem não soubesse, entrasse ali, pensava que era uma como é que chama, discoteca? Na minha época era discoteca, boate, sei lá. Entendeu? Muita gente entrasse numa igreja daquela, pensava, aliás, se tirasse as cadeiras, virava uma boate. Uma boate. Cadê o show? Você que fez a sua igreja virar um palco, cadê o show? Cadê o cantor? Cantor, cadê o cachê? Cadê o cachê? Cadê o dinheiro do cachê? Nem o pastor tem para te dar, nem você tem para receber, porque não tem mais show, não tem mais plateia. Acabou. Estádio de futebol está vazio, sambódromo está vazio, igreja está vazio. Irmão, você é humorista. Eu conheci um humorista outro dia, gostou muito de mim. Ele disse, olha, eu estou vivendo de live. Estou vivendo de live. Quando alguém deposita um Pix para mim, eu digo, tá vendo? Você está vendo como é que está? Um dia estava lá falando anedota, palavrão, agora está vivendo assim, de Pix. Alguém colocar alguma coisa. Nós mesmos aqui, nunca eu permiti que ninguém usasse a igreja como palco. Quantas vezes disseram para mim, vai vir fulano de tal, o senhor deixa ele cantar lá na igreja, deixa ele tocar? Eu digo, deixo não. Primeiro ele vai passar por aquilo que vocês passaram, vai orar, jejuar, vai se humilhar na presença de Deus, vai conquistar a posição que ele tem que conquistar para depois tocar ali no altar. Nunca me arrependi de ter essa posição, nunca, porque eu estou aqui como formador de opinião e como realmente um educador cristão. As pessoas perderam o valor da igreja, do sangue de Cristo e da palavra de Deus. Não sabem o valor que tem ser pastor. Nem os pastores de hoje não sabem nem o que é ser pastor. Quando um pastor abre a boca e diz que pastor é para sofrer, pastor foi longe de um seminário teológico, pastor foi longe de qualquer coisa. E o cara ficou invocado comigo. Invocado. Quer dizer que só teólogo pode ser pastor? Eu tenho um posicionamento tão firme quanto a isso. Eu nunca disse que só teólogo pode ser pastor. Mas você já viu um advogado ser advogado sem ter estudado direito? Ou um médico ser médico sem ter estudado medicina? Hein, gente? Aí o pastor vai ser pastor sem ter estudado teologia. Então daqui a pouco, e é isso que aconteceu, as pessoas da minha época, eles tinham chamado, mas eles iam estudar também. Iam aprender para poder
As igrejas tinham escola bíblica dominical, coisa que ninguém quer mais ir. As igrejas encaminhavam aqueles que tinham chamado para missões, para fazer missiologia. Pastor ia para seminário. A própria igreja que tinha recurso nessa época para isso. Na época que eu entendi o que é o pastoreio, sabe quem pagava o seminário do futuro pastor, do futuro ministro de música? Era a própria igreja que financiava. Mas isso era na época que o povo respeitava pastor, respeitava ministro de música, respeitava igreja, que era fiel no dízimo e na oferta. Na igreja que eu me converti, tinha um quadro de dizimistas, do primeiro ao último, do maior ao menor. Ninguém nunca olhou para aquele quadro dizendo: aí, irmãozinho, tá lá nas últimas. Nunca. A gente orava dizendo: graças a Deus, do maior ao menor, graças a Deus por todos eles estarem aí, fiéis. Porque isso dava condição à igreja de fazer a obra de Deus. Isso dava condição a pastores enviarem missionários, abrirem novas frentes de obra. Isso fez com que muita gente estudasse teologia numa época que ter uma Bíblia de estudo era complicado. Porque eu sou de uma época, irmão, que a minha primeira Bíblia ela era do tamanho desse papel aqui, se não fosse menor. A gente não tinha um monte de livraria, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Eu me converti em 1975, eu nasci em 71. Em 79, eu era um garoto de 8 anos de idade que lia a Bíblia. Uma Bíblia pequenininha. Eu fui conhecer a minha primeira Bíblia de estudo já com 17 para 18 anos. Porque nós não tínhamos dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo. E uma Bíblia de estudo naquela época, ela era encontrada só na mesa de um pastor. E não era qualquer pastor não. Era difícil você encontrar uma Bíblia de estudo. Era difícil você ter dinheiro para pagar naquilo ali. Então, hoje, você abre uma Bíblia no celular, você vê um culto no celular, você entra no canal de YouTube e tem lá 700, 800 mensagens, você vê louvor. Hoje você vê as igrejas fazendo lives e nem assim o povo se converte. Esse mesmo povo que passou pelas águas foi rebelde em todo o deserto e não entrou na terra prometida. Incrível, né? Não entrou. Por que não entrou? Porque se rebelaram contra o Senhor que abriu as portas para eles. Deus está abrindo as portas para você entrar no reino, mas não entre pensando que vai ser fácil não. Quando você entrar nas portas do reino, quando o mar se abrir para você, é para você começar uma jornada no deserto. E lá no deserto você vai saber quem é Deus e Deus vai saber quem é você. Deus vai te provar, para te aprovar e você subir para a glória. Amém? Que Deus abençoe. Vamos entrar em oração pela sua vida agora. Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, que o Senhor tenha falado com cada um aqui, com cada vida, porque o tempo foi abreviado, devido às dores, às humilhações e às perseguições, o tempo se abreviou. Senhor, salva o teu povo, a tua igreja, traz milagre para a vida deles, faz com que o teu povo entre em humilhação agora, em propósito perante o Senhor. Meu Deus, nós não sabemos até quando vamos poder estar nesse canal, pregando aqui, Senhor, nesse lugar, mas nós sabemos de uma coisa: estamos deixando o legado, o evangelho pregado, anunciado da maneira correta. E se em algum momento erramos, se em algum momento te desagradamos, não quero me justificar, mas simplesmente dizer: tem misericórdia de cada um de nós, porque somos falhos, pecadores. Sabemos que em ti há a misericórdia e o poder, e de ti vem todas as coisas, tanto bem quanto mal,
pois o Senhor é justo. Então perdoa os nossos pecados, cura, Senhor, as nossas enfermidades e salva a nossa alma, em nome de Jesus. E você que fez essa oração comigo, receba o perdão de Deus na sua vida. Se reconcilie com o Senhor agora.